Oi, tudo bem? Aqui é a Anne do canal Achimitria e eu vim dar 5 dicas para estruturar o seu livro. Eu quero escrever um livro, mas eu não sei como que eu posso estruturar isso, como eu posso começar, o que eu faço, por onde que eu começo, eu não sei o que fazer. A gente precisa ter muita calma e muito compromisso quando a gente decide que vai escrever um livro, que a gente vai escrever uma história, seja para uma publicação digital, onde você não vai ganhar nada, mas que vai render para o seu público, que vai render comentários e feedback, seja para você publicar de fato e ganhar dinheiro com isso. Então vamos lá! A primeira dica que eu posso dar para vocês na hora que vocês forem escrever um livro, tenha em mente o enredo. O problema é X, solução. Você quer fazer uma história distópica? Tá bom. Qual que é o problema do seu universo distópico? O que o seu universo distópico tem de errado? E qual poderia ser a solução para o seu universo? Porque é muito fácil você criar um livro de ficção científica, por exemplo, de um universo distópico, onde o mundo acabou, ou então tem um governo rígido demais, e você fazer os personagens sobreviverem àquilo. Mas qual que é a solução para que aquilo acabe, para que aquilo mude? Entende? Então é muito importante que você tenha na sua cabeça o enredo que você quer para sua história, qual que é o problema dele e qual que é a solução dele. É o primeiro passo. Quero escrever uma história de romance. Beleza, então você vai escrever, é um romance de duas pessoas que são vizinhas, ou que estudam na mesma faculdade, ou que trabalham juntas. Qual que é o problema? O que impede eles de ficarem juntos? Ele tem um relacionamento passado? Ele já tem um relacionamento, mas o relacionamento é conturbado? Ela tá passando por dificuldades em casa, não quer e trabalha demais, não pode se deixar se apaixonar nesse momento? Enfim. A solução para isso? Qual que é a solução? É de fazer uma terapia? Talvez, pode ser, mas que tenha uma solução para aquele problema. Qual que é a solução que eu vou dar para esse problema aqui? Eles não ficam juntos, eles são muito tímidos, mas eles são vizinhos e tal, ou eles estudam no mesmo lugar. Um trabalho em dupla. Um trabalho em dupla da faculdade. Uma excursão da faculdade. Sabe, um congresso que eles vão juntos em outro estado, e aí eles têm que dividir um Airbnb que seja. Criem o seu enredo, o seu problema e a sua solução, porque é isso que vai te guiar quando você for escrever o seu livro. Tendo isso feito, vamos para a segunda dica, que é criem os arcos da história de vocês. O que eu quero dizer com isso? Toda história tem começo, meio e fim. Isso é fato. Por exemplo, eu vou pegar esse exemplo de romance entre dois colegas de faculdade e vou usar. O começo eles se conhecem, eles se conhecem de vista, na faculdade, tudo, eles até têm um interesse, assim, em conversar um com o outro, mas nunca tiveram oportunidade, ou são muito tímidos. Então, no começo tem esse negócio aí que fica no ar, fica solto. Às vezes a coleguinha de fala, o que você acha de fulano? Nossa, olha como fulano é bonito e tal. Uma brincadeira de faculdade que seja, de verdade desafio, então a gente tem esse começo. Qual que seria o meio dessa história? Seria a tensão. Qual que seria o meio dessa história? Seria eles irem, por exemplo, para esse congresso e dividir um Airbnb. Ou seria eles sempre tentando conversar ou não conseguindo se entender, ficando uma situação meio estranha e tudo. O meio seria essa tensão, a gente não consegue ficar junto por causa de problema Y, por causa de problema X. Então, o meio tem que ser o problema. E a solução tem que ser o final, tá? Então, tenham sempre em mente isso. O que é o arco 1, o arco 2 e o arco 3? O que acontece no arco 1? O que acontece no arco do meio, o arco 2? Piriri. O que acontece no arco 3? Pororó. Tenha isso em sua mente antes de começar a escrever um livro, porque senão o seu livro não vai ter norte nenhum. Vai se atropelar. A terceira dica que eu tenho é que quando vocês forem escrever um capítulo dentro desse arco 1, arco 2 ou 3, ter os objetivos daquele capítulo escritos. Quando eu vou escrever, por exemplo, um capítulo, eu tenho como objetivos cenas, tá bom? Não é tipo assim, o meu objetivo nessa cena é que eles se beijem. Não, eu tenho cenas como objetivos, então eu ponho geralmente 5 objetivos por capítulo que eu vou escrever.
Quero fazer o primeiro capítulo, o que eu faço? Eu vou colocar ali os 5 objetivos, eu quero descrever como é a vida da personagem, eu quero descrever como que é a vida da personagem, o mundinho dela, quero descrever como é a vida do outro personagem também, quero descrever eles chegando na faculdade, eles tendo aquele primeiro contato entre eles e tudo mais e tal, que não sei o que. Eu quero criar esse pensamento deles sobre um ou outro. Enfim, gente, é isso. Vocês terem objetivos para vocês irem alcançando e ligando os pontos no decorrer daquele capítulo, tá bom? Esses objetivos eu não tenho definidos antes de escrever o livro. Então eu defino as outras coisas da história, primeiro que eu falei para vocês que eu ainda vou falar, e depois eu crio esses objetivos por capítulo, por livro, por capítulo. Então, assim, é mais uma coisa que eu uso depois, sabe? Já tenho tudo pronto, vou começar a escrever. Tá. Não é uma coisa que você já tem que deixar definido todos os objetivos de cada capítulo. Não é isso. É uma coisa que tem que ser fluida. Então, eu defino todas as outras coisas antes, toda a minha base, e aí depois, quando eu vou escrever o capítulo, eu defino os 5 objetivos lá do que eu quero passar naquele capítulo. A partir disso, você vai fazer a capa e o teu título. Nunca faça a capa e o título antes de você ter essas outras coisas já definidas, tá? Incluindo o personagem, que eu deixei separado para poder falar sobre em outro vídeo. Por quê? Porque a capa e o título eles têm que casar com a história, então não faz sentido você desenvolver tudo depois de uma capa e de um título, não faz sentido. Você vai ver a história que você está fazendo e aí sim, com base naquela história, você vai ver qual que é o título que melhor descreve aquela história. E aí, a partir disso, fazer uma capa que case com o teu título e case com a tua história. Não faz sentido você pegar e fazer uma capa que não tem nada a ver. Ou escrever um livro, ou escolher um título de frase de efeito que não tem nada a ver com a tua história, entendeu? É até legal você escolher o seu título depois que você termina o teu livro, entendeu? Você põe ali um título, claro, né, com base no teu enredo e tudo, e termina de escrever, e se você quiser alterar, você pode alterar para um outro que você acha que combinou mais, entendeu? Então, capa, título é a última coisa que vocês fazem de fato, entendeu? Porque tem todo um casamento entre a capa e o título e a história, entendeu? Você não vai fazer uma história de suspense e colocar uma capa colorida, você não vai fazer uma história de terror e colocar uma letra cursiva como título, entendeu? Então tem tudo isso a ser feito, tá? E o último, a última dica é cuidado com a sinopse, tá bom? Muitas pessoas compram os livros não pela capa, mas também analisam muito a sinopse. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui. Eu vou ler a sinopse atrás e vou ver se ela me interessa ou não. Essa sinopse aqui ela é bem curtinha. Se fosse pela sinopse, eu não compraria esse livro. Eu só comprei porque eu achei bem interessante. Eu achei bem legal. Eu arrisquei. Mas assim, as pessoas elas vão ler a parte de trás do teu livro para saber a sinopse da sua história. E se a sua sinopse ela não for interessante, a pessoa não vai comprar. Então tomem cuidado, criem uma sinopse interessante e conte sobre o livro sem dar spoiler. Que não seja uma coisa muito explicativa, mas que também que não tenha muito mistério, entendeu? Não que tenha, você vai ter que ler para descobrir, que não sei o que. Não precisa disso. Você tem que gerar curiosidade. Você vai contar sobre o personagem, ou sobre o universo, sobre o enredo, por cima, tá bom? Então essas foram as 5 dicas para estruturar o seu livro. Então curtam, comentem e compartilhem. Eu vou responder todos os comentários, vou responder as dúvidas caso vocês tenham. Talvez se tiver muitas dúvidas, eu separe e faça um vídeo sanando essas dúvidas, tá bom? Então é isso, se inscreva no canal para receber mais vídeos. E um beijo! E até o próximo.